Olá galera, seja bem-vinda no canal do Professor João Romão. De antemão, já peço a permissão para que vocês possam se interessar. Inscreve-se no meu canal, compartilhe o vídeo, para que mais pessoas possam se interessar por assuntos tão interessantes e importantes, da sociedade. Tá bom? Esse é um canal que eu misturo, eu envolvo tanto os assuntos sociais quanto a matemática dita, os vídeos de matemática. Então, o assunto é bem interessante e importante. É bom até para os jovens se interessar nesse assunto, porque visa dois regimes que, de certa forma, ao adotar esses dois regimes, nós precisamos entender o que pode levar a sociedade que vive esses dois regimes, E às vezes os jovens eles apoiam, e muitas pessoas apoiam um candidato e acham que as boas intenções dele vai ajudar a comunidade, vai ajudar a sua cidade, o seu país. E de certa forma não é assim. Porque quando um candidato ele vive aquele regime, ele prega aquele regime, ele faz aquele regime para frente, a sociedade ela pode sofrer, tá? E sem conhecimento de causa. Então, o comunismo e o socialismo. Nós sabemos que, primeiro, o comunismo, aquelas pessoas que vivem em uma democracia, que defende a democracia, jamais ela pode gostar ou apoiar um candidato ou pessoas que adotam esse regime. Porque o comunismo é um regime ditatorial, um regime escravatório, onde as pessoas elas não têm a liberdade, não têm o direito de expressão, porque ela vive ditada de regras de um imperador, de um tirano, que seja um rei, que seja um primeiro-ministro, que seja um presidente da república. Visto que acontece na China, onde nem a imprensa tem o direito de trabalhar, onde as pessoas vivem caladas, onde, por mais que a China está sendo a segunda potência do mundo, quer ser a primeira, isso vai ser terrível se um dia a China conseguir ser a primeira potência do mundo. Imagina um regime ditatorial comunista, onde você é forçado a perder todos os seus interesses, a sua liberdade. É um regime onde você é obrigado a idolatrar uma hegemonia de um tirano igual mesmo. O presidente da China, o dono da China, ele está lá há gerações, a família dele está há gerações comandando a China. E eles são obrigados, assim como na Coreia do Norte, o regime comunista é isso, ele faz com que as pessoas se tornam miseráveis. Eles pregam que o pobre ele precisa ter assistencialismo. Sim, ele precisa, mas ele precisa ter educação, saúde, segurança pública. Ele precisa ser incentivado a fazer as coisas. Ele não precisa ficar dependendo da boa fé e vontade do governo, de assistencialismo. Olha o que aconteceu com a Venezuela, vindo de um Hugo Chávez e agora de um comunista, um ditador, esse maldito Maduro. E a sorte que, para aqueles que ainda estão vivos em outros países, é que a Colômbia, assim como o Brasil, eles conseguiram entrar nesses países e receber assistencialismo que eles precisavam, que seria da Venezuela. O comunismo é terrível, o comunismo é uma praga que ela tira toda a liberdade do ser humano. Tá? Agora, eu queria me ater com vocês sobre o socialismo. Por quê? Nós temos um candidato a prefeito aqui em São Paulo, Guilherme Boulos. Para quem não conhece o Guilherme Boulos, ele veio de uma família já bem de vida. O pai já tem um histórico de austeridade, São
são pais professores e médicos, né? E ele já veio dessa linhagem de professores assim, professores de universidades. E a mãe é médica, né? E ele veio nessa linhagem, né? E ele fez faculdade, ele sempre foi um playboy, sempre fez faculdade, é, tem mestrado, né? Só que eu nunca vi ele trabalhar, nunca vi ele trabalhar, né? O que ele fez foi simplesmente a vida toda, parece que a intenção é boa, parece que a intenção é boa. Você pega as pessoas que estão desabrigadas, pessoas que passam na cidade pela rua, e você vai, invade terrenos, dá casa para elas e não quer saber de quem é o terreno. Eles querem saber que eles têm que fazer a ocupação e colocar as pessoas lá. O socialismo ele prega o seguinte: o socialismo ele prega a igualdade das pessoas, onde não pode haver pobre. Todo mundo se ajuda, né? Se você tem um poder aquisitivo, se você tem uma condição financeira maior, você precisa ajudar aquelas pessoas que não têm. Nossa, parece que é lindo e maravilhoso, né? Que bom seria se fosse assim, mas não é. Isso daí impede, entre aspas, nós precisamos de ter uma disputa econômica, nós precisamos de ter uma disputa acadêmica, nós precisamos de ter uma disputa financeira. Isso é democracia, né? Você não pode impedir a pessoa de querer, por exemplo, um pobre que saiu de uma periferia com muita força, estudar, procurar ter as suas independências, né? Procurar trabalhar, ganhar dinheiro e ele se tornar uma pessoa bem de vida, assim como seus familiares, seus amigos. O que acontece com o socialismo? O socialismo ele impede isso aí. Ele impede isso aí, ele faz com que essa pessoa que ela conseguiu ter uma vida de luta, conseguir ter seus bens materiais, ela precisa dividir esses bens com as pessoas que não têm. Agora veja bem, muitas dessas pessoas que não têm, infelizmente, são pessoas preguiçosas que sempre vivem. O movimento que prega o Boulos é um movimento de pessoas que sempre viveram e querem viver do assistencialismo do governo. Quem vive, gente, de assistencialismo do governo está totalmente errado, porque você precisa viver das suas condições pessoais, condições familiares, condições acadêmicas, condições financeiras, através do seu trabalho, da sua hombridade. A gente não pode viver numa fila assistencial do governo. Isso é tornar o povo miserável. Isso não é democracia. Democracia é você ter liberdade de escolher. Democracia é a liberdade de escolher o que você quer. Se você quer ser pobre, se você quer ser miserável, se você quer ser mendigo, se você quer ser rico, você tem a sua liberdade de escolha. A gente vive numa democracia. Agora o socialismo ele prega o contrário, né? Quantas moradias esse socialismo tirou das pessoas que vivem vivem em seus lares, procuram viver, tentam viver bem para poder usufruir do fruto do seu trabalho. Aí vem umas pessoas bem intencionadas com o socialismo, invadem sua propriedade, invadem o que você tem e você perde tudo. E a justiça ela não tem poder sobre isso, porque ela não pode expulsar as pessoas dos lugares invadidos. É uma burocracia danada. Muitos prédios tombados no centro de São Paulo, quando ele invadiu com seu movimento dos sem tetos, ele colocou as pessoas lá e depois as pessoas estavam lá, passou um tempo e começou a cobrar aluguel. Então, pessoal, o socialismo é contra a democracia. O comunismo, pior ainda. Então, parece lindo, maravilhoso quando as pessoas pregam a igualdade social. Mas a igualdade social ela precisa ser instaurada através de programas governamentais, programas de governo, nas áreas da saúde, nas áreas da segurança, nas áreas da educação, nas áreas da cultura. Então, programas sociais
que vão fazer com que as pessoas tenham assistência social, mas tenham o direito de estudar, de trabalhar e ter uma vida boa. E não através do socialismo, que faz com que as pessoas, todas elas, percam a sua condição de disputa e tornam-se miseráveis, assim como o comunismo. Então, pessoal, fica aqui esse vídeo, espero que tenha gostado. Só uma pincelada que eu dei, mas tem muito mais sobre isso. Mas tomem cuidado ao escolher um regime ou querer voltar ou seguir pessoas que pregam o socialismo e o comunismo. Aquele abraço, pessoal.